Olá, meus amores! Eu tava bem aqui, pertinho do meu sofazinho, sentadinha aqui no meu sofazinho, só esperando vocês. E aí, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Estão gostando das classes da maestra Tainá? Eu espero que sim, hein? Vamos falar espanhol, vamos falar um pouquinho mais de língua espanhola. E claro, né, gente, a gente não pode deixar aí a nossa gramática de lado, porque precisamos entendê-las cada vez mais. Por isso que vamos então começar mais uma classe de língua espanhola e para isso eu preciso do quê? Baixar meu telão, né? Então, vamos lá baixar meu telão. Eita, que ele ficou grandão agora, hein? Aí. Ai, meu telão ficou já grandão de uma vez. Mas tá tudo bem, né? Valeu a intenção. Vocês perceberam a minha mágica de hoje. Vamos lá para nossa aula de hoje, a nossa aula 4.1, onde nós vamos falar do particípio. Verbos, vamos falar de verbos. Agora sim, nós vamos falar de um assunto novo que vocês ainda não viram, que são os verbos no particípio. O vocabulário de hoje vai ser cores. Nossa, professora, a senhora vai falar só ali rapidinho, mas antes das cores, nós vamos falar também das orações comparativas. Então nós temos aí de gramática particípio, orações comparativas e o nosso vocabulário bem pequenininho que é sobre as cores. Mais um livro do Gabriel Garcia Marques, que é O Amor em Tempos de Cólera, e na Guatemala é o lugar que nós vamos dar o nosso passeiozinho rapidinho hoje, certo? Então, vamos lá para o particípio. O que em português nós conhecemos com formas nominais de um verbo, em espanhol, são chamados de não pessoais, ou seja, os nomes que nós damos aos verbos em português são chamados em espanhol de não pessoais. Elas podem funcionar como um substantivo, que aí são os verbos no infinitivo, que vai ter essa função. Hoje eu vou usar o que cor? Vou usar o azul escuro. Elas podem funcionar como substantivo, que são os verbos no infinitivo, né? Amar, cantar, bailar, enfim. Um advérbio, que são o gerúndio, cantando, hablando, bailando, e também com função de adjetivo, que são os verbos no particípio. O verbo no particípio é uma forma verbal que vai participar da índole do verbo, ou seja, ele vai participar ativamente da característica do verbo. Ele tem o mesmo tempo e o caráter de um adjetivo, ele vai estar ali dando aquela qualificação. O particípio ele é caracterizado por duas formas, a forma regular, para os três tipos de verbo, ou seja, para o verbo terminado em AR, ER e IR, que aí para os verbos terminados em AR nós temos o ADO, por exemplo, falar, falado, e o IDO para os verbos terminados em ER e IR, por exemplo, beber, bebido, partir, partido. Essas são as formas regulares. Ele vai expressar uma ação terminada, algo que terminou na oração. E vai costumar desempenhar a função de quê? De adjetivo, como eu já falei para vocês. Diferente de outras formas nominais, o particípio ele vai se flexionar em gênero e número. Ou seja, a gente sabe que o verbo ele não vai mudar ali, né? Quando está na forma nominal, ou seja, na forma não pessoal. Porém, o particípio, ele vai sim, porque se ele é um adjetivo, ele tem que concordar em gênero e número com... em número com o meu substantivo. Ele não vai mudar o gênero, mas ele vai mudar o número. Por exemplo, los hijos fueron amados. Por quê? Ele está se referindo aos filhos
Então, o verbo amar, amado, ele vai estar no plural para concordar com o filho. Juan fue amado por Ana. Aqui, ó, no singular, para concordar que ele foi amado por Ana. No entanto, quando nós utilizamos com o verbo auxiliar haber, aqui é que ele está com o verbo auxiliar, fue, ir, perdão, verbo ir. Quando ele vier com o verbo haber, forma um tempo composto, então não existe em português esse tipo de texto, de tempo, tá? Em português não existe essa combinação e por isso ele não vai flexionar de número. Quando a gente for traduzir ele, nós não vamos usar o verbo haber, a gente só traduz o verbo que está no particípio. Por exemplo, mis hermanos han trabajado en las vacaciones. Meus irmãos trabalharam. Todas as vezes que vir um an na frente do verbo, ele está se referindo a passado. Então, se é passado, eu vou falar trabalhou, trabalharam. Como eu falei trabalhado e o verbo no particípio é ado, em espanhol vai ficar, ou em português, trabalharam. Mi hermana ha trabajado mucho estos días. Minha irmã trabalhou muito esses dias. Percebem a diferença? Você vai pegar esse a ou esse an, vai excluir ele e vai traduzir só o verbo da ação. Ok? Quando estiver com o verbo ir, aí não, você traduz tudo. Los hijos fueron amados. Os filhos foram amados. Juan fue amado por Ana. Juan foi amado por Ana. Certo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Alguns outros verbos. Abierto, alguns verbos, né? No particípio. O abierto, ele não vai seguir a regularidade. Então, eles são irregulares. Alguns verbos irregulares que a gente vai ver. O verbo abrir, ele vai ficar abierto, ele é irregular. Absorver, ele também é irregular, ele vai ficar absuelto. Cobrir, cubierto. E seus compostos, descobrir, encobrir, recobrir. Decir, que é o dizer, dicho. Escrever, escrito. E seus compostos, descrever, inscrever, reescrever, suscrever, transcrever. Hacer, hecho. E os seus compostos, rehacer, deshacer e etc. Temos mais. Imprimir, impresso. Por que eu coloquei aqui do verbo regular? Porque o verbo imprimir, ele é um verbo regular, mas quando ele vai para o particípio, ele é irregular, ele não vai seguir aquela terminação ado e ido, certo? Então, por isso que ele é irregular. O prender também vai ficar preço. Freir, que é fritar, e os seus compostos, frito. Poner, puesto, e os seus compostos, reponer, transponer e etc. Romper, que é rasgar, quebrar, roto. Ver, visto, e os seus compostos, rever, antever. Volver, que é voltar, vuelto, revolver, revuelto. Esses são os tipos de particípio. Então, só para a gente recordar, só para a gente lembrar. O particípio ele é muito fácil, ele vai fazer essa função de adjetivo na frase. Quando ele for regular, ele vai transformar os verbos terminados em AR, o verbo terminado em ação do AR para ado, o ER e o IR para ido.
Ele também vai concordar com o substantivo em número. Se o substantivo estiver no singular, ele fica no singular. Se estiver no plural, ele vai para o plural. E a gente viu uma listinha dos particípios que são irregulares. Mesmo vindo de verbos regulares, ele tem a sua irregularidade no particípio. E muitos deles acontecem a mesma irregularidade na língua portuguesa. Certo? Agora nós vamos ver o outro assunto, nós vamos ver as orações comparativas. Também bem simples, bem facinho de a gente aprender. Então vamos lá dar uma olhadinha na nossa classe. As orações comparativas, dá um zoom bem grandão aí, Gil, são utilizadas para destacar as diferenças e as semelhanças entre duas ou mais pessoas ou coisas. Então, ele vai ali comparar alguma coisa, comparar alguém. E todo mundo sabe que, assim como na língua portuguesa, existem 3 tipos de orações comparativas. A de superioridade, a de inferioridade e a de igualdade. A de superioridade, que vai indicar que o primeiro elemento ele está por cima, ele é superior ao segundo. A de inferioridade, que vai indicar que esse primeiro elemento, essa primeira pessoa, ela está por baixo ou ela está inferiorizada em relação à segunda. E a igualdade, que vai indicar que os 2 elementos têm igual uso, eles são iguais, eles são os mesmos, são parecidos. Nos 3 casos, nós vamos utilizar adjetivos ou advérbios para comparar essas qualidades. Nomes ou substantivos para comparar as quantidades. E verbos para comparar as frequências ou intensidades da ação. Então, nós vamos utilizar um verbo de superioridade, inferioridade ou igualdade para poder comparar a frequência ou intensidade. Nós vamos utilizar um adjetivo ou advérbio para comparar a qualidade, nome ou substantivo para comparar a quantidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. As comparativas de superioridade. As de superioridade, elas vão se formar sempre com as palavras mas que. No meio desse vou mudar de cor aqui, desse mas e o que vai vir aí o adjetivo ou um advérbio ou nome que a gente vai colocar no meio, ou ainda um verbo, né? Então, tanto os adjetivos como os advérbios e os nomes se colocam entre o mais e o que. La chica é mais alta que el chico. Olha aqui, ó. Olha aqui o meu mas. Olha aqui o meu que. E o alta aqui no meio, que é o meu adjetivo, né? Alto. Atenção, com os verbos, a gente vai colocar primeiro o verbo e depois o mais e o que. Diferente do adjetivo, do substantivo e do advérbio, tá? Quando eu usar o com verbo nessa comparativa de superioridade, o verbo ele vem antes. Por exemplo, Juan trabalha más que Roberto. Olha o verbo aqui, ó. Ele veio antes e o comparativo depois, tá? Então, lembrando, se for um verbo, ele vai vir antes do que, do mas e do que. Se ele for adjetivo, advérbio ou um substantivo, ele vai vir entre o mas e o que. Alguns adjetivos e advérbios, eles têm comparativas irregulares em espanhol. Por exemplo, bueno e bien, quando falamos de qualidade de algo, nós vamos utilizar o mejor, ao invés de bom e bien. O malo e o mal, quando nós falamos também de qualidade, nós vamos usar o peor. Quando falamos de idade, não vamos poder dizer más viejo, mais grande, que a gente vai falar. É mais e nem mais jovem, nós vamos dizer mais pequeno. Mas são mais frequentes maior e menor, tá? Então eu não vou dizer más viejo, eu vou dizer más grande, ou más maior, más menor. Quando falamos de tamanho de algo, maior e menor, não se pode usar com sinônimo. Por exemplo, mais grande e mais pequeno.
tá? Eu vou dizer mais maior e mais menor mesmo. Eu sei que não combina com na língua portuguesa, né? Porque na língua portuguesa ele está incorreto usar mais maior e mais menor. Mas em espanhol não está incorreto, está corretíssimo. Vamos para a inferioridade. A inferioridade, ela sempre vem com a palavra menos que, assim como acontece no mais, na superioridade, os adjetivos, os advérbios e os nomes, ele vai ficar entre esse menos e o que. Por exemplo, Europa tiene menos habitantes que África. Habitantes é um substantivo, ou seja, é o nome, né? Então, ele está ali entre o menos e o que. Mas, assim como na superioridade, se ele vir com verbo, primeiro vem o verbo e depois menos que. Los gatos me gustan menos que los perros. Los gatos me gustan menos que los perros. E a igualdade, galera? Na igualdade, ela vai se formar ela tem várias maneiras de usar. Tem o tan, o tanto, o tanta e o tantos e tantas. Mas mas ele vai depender esse uso do que está situado antes da minha igualdade, seguido sempre de como e não de que, diferente dos outros dois que a gente usa o que, e também em português a gente usa o que, tanto que, tantos que. Em espanhol nós não usamos o que, nós usamos o como, tá? No igualdade é tanto, tanta, tantos ou tantas, como, e não que. Os adjetivos e os advérbios vão ficar sempre entre os dois, tan e como. Ana é tan deportista como Maria. A mesma regrinha que a gente fez com os outros, tá? Com os nomes, só que aqui é com adjetivo e advérbio. Já os nomes ou substantivos, não usamos o tan, e sim tanto, tanto e tantas. Perceberam que aqui eu usei o tan? Então eu vou usar. Vamos escrever aqui do lado. Deixa eu colocar uma cor roxa. Então, junto com adjetivos e advérbios, eu uso o tan mais como, certo? Se for um substantivo, eu vou utilizar o tanto, não é tonto não, né, professora? Eu vou utilizar o tanto, tantos, tanta e tantas. Por que que eu vou utilizar com o substantivo? E aí o mais como. Por quê? Porque ele tem que concordar com o substantivo. Então, se o meu substantivo for feminino, eu vou usar tanta. Se ele for feminino plural, eu vou usar tantas, certo? Os adjetivos que devem fazer concordância com o gênero e o número com o nome que vai depois. Olha só. Hoy hace tanto frio como ayer. Hoje faz tanto frio. Olha aqui, frio é o quê? Um substantivo. Singular masculino, então tanto como ontem. Tengo tantos livros como tu. Livros, outro substantivo, só que ele é masculino e plural. Então, tanto vai concordar com ele e vai ficar tantos. Atenção! Por último, ainda do igualdade, nós temos os verbos. Então, nós vimos adjetivo, advérbio, que usa tan como, o verbo que vai usar tanto, tanta, tantos e tantas, substantivos, e agora o verbo. O verbo vai se colocar primeiro o verbo, que nem os outros, e depois o tanto, e não tan, e o como seguidos. Esse tanto aqui do verbo, ele não vai mudar de gênero, tá? Por quê? Porque ele vai se referir ao verbo. O verbo ele não vai mudar o gênero, ok? Mesmo que o verbo esteja no plural, vai continuar tanto. Olha aqui o exemplo. Las niñas estudian, olha o verbo no plural, tanto como los niños. Independente de o verbo estar no plural, vai ser tanto como. Então eu vou resumindão aqui.
Antes de adjetivo, mais advérbio ou. Advérbio, eu uso tan mais como. Com o substantivo, eu uso o quê? Eu uso tanto ou tantos, tanta ou tantas, mais o como. E com o verbo, vem primeiro o verbo e depois o tanto, como, tudo junto, tá bom? Nessa sequência, verbo, tanto, como. E ele não vai variar, certinho? E aí eu fiz um quadrinho aqui resumindo para vocês. Para formar os comparativos de inferioridade e superioridade usamos mas, menos, um adjetivo, substantivo e um advérbio que. E aí, mas, menos, o verbo, mas, menos que. Para formar os comparativos de igualdade, nós usamos tanto, tanto, tantas e tantas com os substantivos, para concordar com ele e o como. E usamos o tan, como, e aí tem a questão do verbo também, e os adjetivos e advérbios. Certinho? É bem simples, galera, é bem tranquilo, é bem fácil, é bem super de boa para entender, porque ele é muito parecido com o português. O que a gente precisa entender é o de igualdade, que ele vai mudar quase que totalmente do da língua portuguesa, porque tem esse uso do tan e tem o uso com o verbo. Belezinha? Tranquilitos? E aí, podemos seguir agora para aquele momento super top que eu amo demais? Para o nosso momento do vocabulário? Então tá bom. Então vamos lá, roda a vinheta do vocabulário. O vocabulário de hoje é super pequenininho. Vamos para os vocabulários das cores. Como tá bem pequeno aqui o meu quadrinho, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom grandão para a gente poder ver todos os nomes bem maiores. Então, vamos lá para a tela grande. Isso! Então, vamos começar aqui com negro. Negro é a nossa cor preta. El negro. O marrom da língua portuguesa é café ou marrom. Café, marrom. Vermelho. Vermelho é rojo. Rojo, não confunda. Rojo não é roxo, é vermelho. Laranjado. Laranjado ou laranja é anaranjado. Anaranjado. Amarelo, amarillo. Verde, verde. Olha o R vibrando. Azul, azul, azul. O roxo que não é rojo, o roxo é morado, morado. Cinza, gris. Aí é só você lembrar que é de grisalho, gris. É o cinza. E o nosso branco, que é branco. Branco. Certo? O vocabulário de hoje é bem curtinho. Por quê? Porque nós vamos falar de literatura. Conhecendo a literatura espanhola. Vamos lá conhecer mais um livro do GGM, Gabriel García Márquez. El amor en tiempos de cólera. O amor em tempos de cólera, o amor em tempos de guerra. É um livro do escritor colombiano, que vocês já sabem, Gabriel García Márquez, que as pessoas chamam de GGM. Esse livro ele foi publicado em 1985. Eu já tinha nascido nessa época, vocês não. Eu sim, já tinha nascido em 85. Ele foi publicado depois do meu nascimento, alguns anos depois, não vou falar quantos porque não vou revelar minha idade. O livro é um romance do gênero realismo fantástico, assim como o que a gente viu na última aula, passado no século XIX,
com um cenário na América Latina que trata de um triângulo amoroso que perdurou por mais de 50 anos. O que o Gabriel Garcia Marques costuma escrever, gente? Costuma escrever muito realismo fantástico, realismo mágico, voltado para o romance também, porque ele gosta de fazer essa mistura, né? E de falar de triângulos amorosos também. Então esse nosso grande escritor premiado pelo Prêmio Nobel escreveu uma história de um amor não correspondido durante meio século. Gente, esse amor, ele estava durando 50 anos. E era um amor não correspondido. Imagina isso, gente. Um amor não correspondido durante 50 anos. Você amar a pessoa aí uma vida inteira e não ser correspondido. E esse romance vai contar a história do amor de Florentino por Fermina, que ultrapassam 53 anos quase sem nenhum contato. Eles se conheceram pela profissão de telégrafo de Florentino, que foi entregar a sua correspondência a Lorenzo, que era o pai de Fermina. Telégrafo é o nosso carteiro. Então ele foi entregar a correspondência na casa da Fermina para o pai dela, o Lorenzo, e conheceu ela. E ele simplesmente se apaixonou por Fermina. E ela também por ele. E eles passaram 2 anos enviando cartas um para o outro, até que o Florentino, muito loucão da cabeça, decidiu mandar uma carta pedindo a Fermina em casamento, mesmo nunca tendo tido nenhum contato físico com ela, nunca ter tocado na mão dela, nunca ter beijado ela. Ele era tão louco de amor por ela que ele pediu ela em casamento por carta. E quase inexistente esse convívio até o momento. Por quê? Porque eles só se viam na hora que Fermino ia entregar tanto a carta que ele escrevia, quanto as correspondências do pai dela. Só que a Fermina, ela ficou em dúvida. Ela esperou 4 meses e não respondeu a carta do Fermino. Durante 4 meses ela ficou pensando naquele pedido. Ela não escreveu mais para ele e continuou ali, pensando. Sendo forçada com uma correspondência mais do que simbólica, contendo um bilhete com pedido de aceitar ou esquecer a proposta, ou seja, o Florentino ficou ali insistindo, mandando cartas, até que teve um momento que ele disse assim, não, eu vou mandar uma aqui, sabe aquele bilhetinho que a gente já viu que fazem na escola? Você quer namorar comigo? Sim ou não? Com um quadradinho para marcar o X? Ele fez praticamente isso, só que ele escreveu um bilhete dizendo o seguinte, ou você aceita o meu pedido, ou você esquece essa proposta e me esquece para sempre. O que a Fermina fez? A Fermina aceitou. Só que com essa aceitação dela, ela impôs algumas condições. Ela impôs a ele que ele esperasse mais 2 anos para que eles se casassem. E mais 4 meses antes da data marcada, ocorreu a intervenção do Lorenzo, do pai da Fermina, que descobriu o relacionamento dos dois através de uma freira da escola da sua filha. E aí vai passar toda uma novela, gente, vocês não fazem ideia. Ficaram curiosos para saber se o Fermino casou ou não casou, ou a Fermina casou ou não casou com o Lorenzo? Então, com o Florentino? Então, vai ter que ler o livro para poder saber se ela casou ou se não casou. O que o pai dela fez que passou aí esses 53 anos sem nenhum contato e o Florentino continuando apaixonado pela Fermina. Agora vamos para Guatemala. Eu vou deixar vocês aí na curiosidade do Amor em Tempos de Cólera. Vamos lá, para Guatemala. Galera, Guatemala é um país latino também, onde são falados 21 idiomas indígenas.
O idioma oficial na Guatemala é, claro, a língua espanhola, mas é muito comum a gente ouvir as pessoas falando em inglês também, por ser uma língua considerada universal. Então, na Guatemala, eles falam o inglês e o espanhol. O primeiro o espanhol, depois o inglês e, em concomitância, os idiomas indígenas de cada região. Como eu falei, entretanto, o país conta com 21 idiomas indígenas herdados das comunidades maias, além dos dialetos Garifuna e Tinca. Existem mais de 30 vulcões na Guatemala, vocês sabiam disso? A Guatemala ela é repleta de vulcões, ao todo são mais de 30 que são atrações muito procuradas pelos turistas. Só que desses 30 vulcões, apenas 3 estão ativos, ou seja, 1% dos vulcões estão ativos. 10% dos vulcões estão ativos, 3. O país conta com os maiores vulcões da América Central, porque, gente, eu não sou muito ali com a matemática, tá? Eu sou das linguagens. Então, desculpa aí, professores de matemática. O país conta com os maiores vulcões da América Central, chamados de Tacaná e Tajumulco, que ultrapassam mais de 4.000 metros de altitude. É um país com grande biodiversidade, com a natureza tropical da Guatemala, é uma dos países com mais diversidade, com grande biodiversidade e variedade de recursos naturais. São muitas espécies de plantas e animais, como os pássaros quetzal, considerado um símbolo nacional, que é esse pássaro que está aqui no mapa, na bandeira, perdão, da Guatemala. A Guatemala é o berço dos maias. Ele tem uma cultura gastronômica tão rica e variada como antiga também. Na culinária cotidiana da Guatemala, o milho, assim como na maioria dos países, ele é o rei, né? Então todos os pratos têm milho. E aí tem as tortilhas, os tamalitos, os pistones, los tacos, las enchiladas, los chuchitos e etc. Todos eles têm como ingrediente principal o milho, certo? Aqui são as referências bibliográficas da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo no coração de vocês e nós nos vemos na próxima classe.